Fala, galera. Então, seguinte, estou aqui com o gráfico da Vale ON, 5 minutos, gráfico intraday, né? Para a gente falar um pouquinho do dia de hoje. Tem algumas coisas interessantes que eu quero mostrar para vocês, várias técnicas, price action e indicadores também. Então, vamos dar uma olhada. Vou estar aqui mostrando para vocês o que eu vi de interessante nesse gráfico, porque ele está rico de técnicas para a gente estar observando, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa aí que eu quero mostrar é o seguinte. Eu vou estar acrescentando um indicador que é o Keltner Channel, canal de Keltner, só para facilitar, tá, a leitura, né? A gente consegue fazer sem, mas facilitar a nossa leitura é sempre bom. Beleza, tá? Então é o seguinte, a estratégia seria, quando a gente rompe, tem um movimento rompendo o canal, ou se não tiver usando o indicador, o movimento de força numa direção, a ideia vai ser o seguinte, trabalhar as correções para pegar o próximo movimento de queda, certo? Então, aqui, a gente perde uma média importante, que eu uso a média de 50, que é essa verde, como uma média, né, de polaridade, né, um ponto de polaridade, mercado trabalhando acima da média de 50, e principalmente com a média ascendente, seria mercado em alta, e o mercado trabalhando abaixo da média de 50 e médias descendentes, mercado em baixa. Por que estou usando o Keltner? Para mostrar a intensidade do movimento, né, do impulso. Porque se estiver abaixo, por exemplo, da média de 50, mas não for muito intenso, pode ser que seja mercado lateral. Então, eu quero dessa intensidade romper a banda de baixa do canal, e que foi o que aconteceu aqui. Olha, o mercado rompe a média de 50, ele já abre de gap, candle de força, tá rompendo a média, o Keltner, banda inferior. A gente faz claramente uma reação corretiva. Ele corrige até mais ou menos metade do candle de força, que é um ponto importante, e começa a marcar aqui para baixo, tá? Então, aonde estou botando a seta, a gente podia estar fazendo uma entrada de venda, de continuação. O que eu quero mostrar também é o seguinte, ó. Se a gente ver esse ponto de entrada, ok? E olhar o indicador aqui embaixo, ó, que é o estocástico. Então, o primeiro é o canal de Keltner, embaixo o estocástico. Ele está começando a querer vender de novo, ou seja, ele está numa situação, ele está numa região super vendida, mas em tendência o mercado trabalha na área super vendida quando é para baixo, na área super comprada quando é para cima o mercado. Tá? Então, o indicador ele marca bem essas entradas, né, de reversão quando o mercado está lateral. Quando está em tendência, ele retoma o movimento principal na área super comprada ou super vendida. Tá? Então, nesse ponto, ele está retomando a venda, ou seja, confirmando essa entrada. Aí a gente cai de 3 a 5 candles, isso é importante, faz uma correção bem pequena, nem chegou à metade dessa queda, né? Depois ele vem marcar outro candle de força, e aí a gente vem para metade dele de novo e começa a marcar venda aqui de novo. Olha lá o indicador, o estocástico lento, vendido. Então teria um outro trade. Legal. Bom, agora, o mercado trabalhando abaixo da média de 50, a gente vai ter a seguinte situação. Ele retoma aqui a alta, o indicador marcou, mas como está em tendência, talvez ele nem pegaria esse sinal, e ele rompe a média. Ó. Rompeu a média de 50, que é a azulzinha, né? Azul meio esverdeado, e rompeu o canal de Keltner também.
Quando ele faz o pullback, e aqui é o 1, 2, 3 pullback, né? Uma mínima, duas mínimas, três mínimas, reverteu. Ele agora está testando a média de 50 como suporte. Olha a polarização. Deixa eu voltar um pouco mais nessa subida. Vou tirar o Keltner um momento. Reparem como essa média de 50 ela trabalhou bem na subida. Ó. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Essa aqui perdeu, voltou, ficou brigando. E aqui ela rompe. Se era suporte, perdeu, ficou resistência, foi rompida, voltou a ser suporte de novo. Então agora já estamos trabalhando para cima. O indicador marcou, legal, tá? E o mercado avança. Bom, vou aproveitar que eu estou sem o canal de Keltner, vou alongar essa linha. E aqui está muito claro, né? Um oco, um ombro, cabeça a ombro, ombro, cabeça, ombro, rompimento, pequeno teste e o mercado avança. Tá? Então, a gente tem essa formação de base de reversão também no gráfico de hoje na Vale. Outra coisa interessante que a gente tem usando o indicador é o seguinte, ó, fundos descendentes no estocástico. E aqui a gente tem fundos paralelos, até um pouco ascendente, marcando uma divergência de baixa. Ok? Bom, agora tem o que eu acho assim, mais legal da gente estar vendo aqui dos indicadores é o seguinte. Mercado, então, rompeu a média de 50, né? Rompeu o Keltner, vamos botar ele de novo. E veio testar a média de 50, né, gente? Aqui, ó. Veio testar a média nessa subida, 1, 2, 3 pullback, essa entrada, tá? Essa aqui que eu quero mostrar, ó. Ele faz, né, 3 candles corretivos, faz um azul para avançar, né, para retomar a alta. Aqui nem não é testando a média de 50, né? É um pullback dessa extensão. E por que que essa entrada nesse candle azul ela não é boa? Se a gente for lá no estocástico, a gente vai ver que ele está vendido. Olha só, o estocástico bem descendente, tá? Olha lá, bem vendido, a linha pontilhada acima da linha sólida, a linha rosa pontilhada acima da linha sólida azul, mostrando o que é? Que o mercado, né, a Vale, não descarregou toda essa subida. Então, eu estou usando o indicador como um filtro e que aqui me salvou. Aí sim, a gente vem para a média de 50, mas não reverte. Ó. Bate, continua caindo. Começa a querer reverter nesse ponto. A gente tem compra no estocástico, aqui nesse ponto. Tá? Poderia ser uma entrada, mas ele não rompe a média de 50. Tá? Então, a gente poderia ter esse rompimento para voltar. Como aqui, né? Ele rompe um pouquinho e volta, né? Mais ou menos a mesma situação. Ele rompe um pouquinho e volta. Nesse nível, já houve, né, já descarregou essa queda, essa subida, e estava retomando, mas, como eu falei, estou abaixo da média de 50, não entro. Tá? A não ser que ele entrasse com mais força, não teve força e voltou. E agora a gente está trabalhando abaixo dessa média de 50, eu fico assistindo, tá? Também não vou entrar. Quero trabalhar a favor do movimento mais forte, como foi aqui nesse caso na queda e como foi aqui nessa subida. E não entramos nesse nível pelo filtro do indicador. O indicador salvou aquela entrada. Beleza. O que mais que a gente tem aqui, né? Fora esse ombro, cabeça a ombro, que a gente viu, ó, o oco, fez o teste em pequena correção, né? É o Tree Method de Candlestick, ou, se vocês quiserem, tá? O pullback 1, 2, 3, 4, quando a gente retoma, teria essa ignição. Ok. Então, a gente viu aí o filtro do indicador.
E quero também estar mostrando, na marcação, uma coisa importante. Vamos pegar a máxima do dia lá em cima, ó, lá no início do dia, ele abre de gap, faz uma máxima. Olha aonde o mercado vem buscar. Lá em cima, ó. Lá em cima, exatamente no nível, né? Então, deveria ter venda lá, né? A gente viu. O que que acontece? Agora, a gente pode estar combinando um ponto de força e o estocástico passando para venda. Nesse nível, o estocástico, olha lá, passando para venda, o stop naquela máxima. Tá? São situações de operar contra a tendência quando a gente tem ponto importante, confirmação. Quero falar também uma coisa que acaba assustando quem quer entrar depois de uma barra forte dessa, mas nem sempre a barra forte ela é um indicativo que o mercado vai continuar ou que o mercado está fazendo uma ignição para cima. A barra forte, muitas vezes, ela pode ser um movimento de exaustão. E por que aqui seria um movimento de exaustão? Tá? Não quer dizer que ela não pudesse continuar, mas nesse momento, porque tinha um ponto importante. E essa barra forte ela já acontece depois de 5 altas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, mesmo que o mercado não voltasse isso tudo, fica muito sugestivo a possibilidade de ter pelo menos, tá, descarregar essa exaustão, né? Essa força toda, o mercado ele cansa um pouco depois de uma barra tão forte, né? Para depois poder continuar, né? Então, era uma compra arriscada ali em cima e uma venda corajosa, mas poderia fazer também, tendo em vista que ela se afasta bastante da média, né? Nesse caso, parece também ser uma barra de exaustão, esse candle vermelho mais forte, porém, ela não veio direto, tá? Ela teve uma correção antes, ok? Tá? Aqui já veio direto. Eu faço uma contagem de candle, 5 barras aí, direto para cima, tá? Aqui ele faz 4, essa é a mais forte, essa é de exaustão, e aí sim ela volta. Né? Aí sim descarrega e volta a cair, tá? E aqui, esse candle mais forte, ele também é interessante. Não chega a ser um candle de força tão grande, mas comparado com os candles anteriores, ele é um candle interessante, né? Grande em relação à média deles, né? Tem que comparar candles com os adjacentes. Tá? E aqui é uma barrazinha forte que também é interessante, como eu mostrei. Tinha o estocástico comprando, tinha uma divergência de alta nesse ponto, tá? Então, é isso, gente. Queria mostrar um pouco do uso dos indicadores para confirmar mercado, tá? Para traçar, botei o Keltner Chain, o canal de Keltner, para estar ajudando a gente ver se o movimento impulsivo ele foi forte ou não, né? Se ele rompeu uma linha importante, tá? E está juntando essas coisas também, trabalhando com as figuras clássicas, né? Um cabeça a ombro e com níveis importantes de força, certo? Agora, no momento, a gente está querendo retomar, romper um pouco a média de 50, que ainda está descendente, tá? O mercado aqui, eu consideraria, para a gente terminar, né? Consideraria que ele ainda está equilibrado, porém a gente já tem uma divergência aqui de alta no estocástico, tá? Já tem aqui, ó, fundos ascendentes no estocástico, só que não confirma no momento para mim nenhuma entrada na compra, e a gente ainda está nesse nível e com essa média descendente. No meu caso, o que eu acho interessante, né, no que está acontecendo aqui, houvesse um rompimento, tá? Como está acontecendo agora, romper no teste, está procurando compra, porque o estocástico está comprado, tá? Só para ela inclinar a média de 50 no teste, tá? Não é necessário ver o teste, mas é menos arriscado. Beleza, galera? Então é isso. Indicadores técnicos, pontos de força e figuras clássicas. Um abraço. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte aí e se inscreve. Valeu, galera. Dá essa força aí.